Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais Antropolinguagem para falar dessa vez um pouco sobre a consciência, né? Tá vendo que nossos temas são sendo bastante filosóficos, meio diferente, né? Eu me oriento tanto por uma lógica materialista como por uma lógica do extraordinário. Então eu acho que debater consciência, rapidamente pelo menos, é bom. Mas assim, já digo que está chegando ao fim esses nossos capítulos mais teóricos, né? E que eu quero voltar a falar de democracia, quero voltar a falar da China, do capitalismo, né, da Terceira Guerra Mundial, ou do perigo de uma conflagração nuclear, que é maior do que, por exemplo, talvez há 30 anos atrás, né? Infelizmente. Mas é o seguinte, quando nós falamos em consciência, pode vir várias coisas. No campo da filosofia, geralmente é aquela consciência dita abstrata, do sujeito indivíduo que pensa um objeto, que tem como objeto de reflexão, por exemplo, seja o universo, como cérebro, ou um metal, ou uma determinada matéria, né, como dizem, né, ou enfim, qualquer um que seja. Então essa visão ela está correta, do mesmo jeito que está correta quando que a consciência anterior a essa visão mais individual, aquela visão que a consciência era algo que estava acima dos homens, algo divino, que encarnava os mitos, as lendas e as coisas, os mistérios extraordinários, né? Entretanto, acho que hoje, sim, pensando em Descartes, por exemplo, um filósofo que dizia que o fundamento da consciência é o eu, e tá certo mesmo, é o eu, né? Mas também não é só o eu, né? Esse eu, ele tem que incorporar, se utilizar de um léxico todo, né? De palavras de uma determinada língua, né? Ele está incrustado ali num determinado período histórico, mas é claro, né? Mas a gente sempre fala, sempre parte, para ter um eu, você tem que ter partir de um nós e depois retornar esse nós, né? Então, nós pensamos, logo existimos. Né? Isso é conjugar o verbo em todos os pronomes, né? Gente, então essa questão plural, comunitária, coletiva da consciência, ela é muito importante e ela transcende o meramente humano, né? Porque o sujeito pode ser tudo basicamente, né? Esses sujeitos objetos, né? Pode ser pedras, pode ser árvores, pode ser cristais, pode ser ouro, pode ser lagarto, pode ser o próprio universo, né? Isso aí. E o mistério desse universo que nos cerca, né? Que às vezes faz nos desconfiar que nós só vemos uma pequena parte, né? A questão espiritual sempre fica no âmbito do extraordinário e não consegue constituir uma base para estudá-la, assim como nós podemos estudar, por exemplo, sociedades através de estatísticas e conceitos, né? Ou estudar uma determinado objeto animado na natureza, a matéria, através de suas leis, né? E de sua lógica e de experimentos. Então, assim, a consciência, ela precisa entender o nós, mas saber que a parte mais elevada, sim, realmente é um eu. Porque se não tiver um eu com você, um nós no sentido de um bem-estar, de justiça e paz, um lugar que você possa conversar, dialogar, você não tem consciência. Por isso que a guerra é um campo da destruição do inconsciente, embora a consciência consiga derrotar a guerra, limitá-la, colocar freios e mesmo vencê-la, né, através da vida, né? O culto da guerra, ele é sempre um culto suicida. Então, e o culto da paz, mas a paz verdadeira, não do conforto cotidiano capitalista. A paz verdadeira é a consciência do dever cumprido. Esse nós que nós podemos descobri-los se tiver renúncia, né? Acho que o modelo dessa renúncia nós já conhecemos quem que é, né? Geralmente os sábios, os santos mostram, né, como seria isso, né? Como é difícil pra gente não ser egoísta, né? E sermos disciplinados, termos autodomínio. Eu falo nós, não falo nem eu.
Então, esse modelo é Jesus Cristo. Não existe na história alguém que tem esse modelo de um nós, de um povo acima dele, né? Então a consciência que nós precisamos ter é uma consciência do nós, mas uma consciência que cria esse eu, esse refinamento da multidão, da massa, das classes sociais. O eu, porque é através do eu que vem sempre a criação, né? Isso é uma coisa interessante, né? A comunidade, o nós, o vós, o eles, todos nós que precisamos passar do debate à paz e às boas ações, né? Porque passar do debate à guerra, aí acaba o diálogo, acaba a consciência. A consciência é fundamentada no diálogo. Mesmo sonhos, como eu falei, né? Você vive um mundo social coletivo aqui dentro. Não é verdade, pessoal? Então, muito obrigado. Vamos falar de democracia. Democracia também é consciência, é diálogos, é dialética, né? E até a próxima. Vai sair essa semana ainda, hein?